Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, vamos falar hoje sobre o método das forças, mais especificamente aplicado ao estudo de estruturas sobre a ação de temperatura. Nosso objetivo basicamente hoje é apresentar um pouco dos conceitos envolvidos, tá? E a posteriori, né, nas aulas ao vivo, a gente vai fazer os exercícios. Então, para a primeira compreensão, né, vamos fazer uma recordação rápida sobre o que a gente viu de temperatura na primeira unidade. Então, o que a gente observou, né, que a ação de temperatura sobre uma estrutura isostática, ela tende simplesmente a provocar o que a gente chama de mudança de posição ou mudança de configuração. Então, se a gente observar essa viginha, por exemplo, aqui embaixo, gastada, um exemplo de estrutura isostática, e se ela estiver submetida a uma mudança de temperatura, seja um regime de mudança de temperatura uniforme, ou seja um regime de mudança de temperatura, como a gente viu, gradiente, ou seja, com diferença de temperatura entre os bordos interno e externo, essa estrutura vai sofrer o que a gente chama de mudança de configuração, ou mais precisamente, seria uma dilatação térmica no caso do aumento de temperatura, ou uma contração térmica no caso de uma redução de temperatura. Tá? Ao passo que uma estrutura hiperestática, segunda que a gente está vendo, uma viginha bem engastada, a gente tiver uma estrutura hiperestática submetida a uma situação semelhante, né? O que vai acontecer com ela é que ela está confinada, né? Caso ela está simplesmente confinada entre os engastes. Então, se houver uma mudança de temperatura sobre ela, ela vai tentar se deformar, só que por motivo da sua excedente, ela vai ser contraída. Isso vai gerar algum tipo de esforço interno. E esse é o nosso objetivo, entender que tipo de esforço interno é esse. Tá? Então, de um modo simples, é isso. Essas variações de temperatura elas tendem a fazer com que os componentes encurtem ou alonguem, né? Esse encurtamento ou esse alongamento que os componentes sofrem vão se representar, no caso das estruturas hiperestáticas, com o surgimento de tensões no interior das estruturas. Essas tensões elas vão se representar sob a forma de esforços internos, tá? Ao longo das seções transversais. Isso pode provocar tanto encurvamento, como pode provocar crescimentos nas estruturas que podem comprometer, de um modo ou de outro, a sua estrutura se eles não forem previstos. Tá? Então, esse entendimento é muito importante para isso. Se a gente observar, por exemplo, esses dois pórticos, o primeiro do lado esquerdo, que vocês veem, seria um pórtico que está submetido a algum tipo de dilatação térmica. Tá? Então, se essa dilatação, ou seja, um aumento de temperatura, se apresentar sobre a estrutura, como ela está confinada do lado direito, o que vai acontecer é que a estrutura simplesmente vai se deslocar. Então, os rolos ou os apoios simples que tem lateralmente na estrutura vai permitir que ela sofra, que ela não sofra nenhum tipo de esforço interno. A estrutura simplesmente se deforma. Ao passo com a estrutura que está com uma situação como essa, onde você percebe que existe fortemente um nível de apoio entre a viga e o pilar, então na hora que ela tentar se deslocar, vão surgir esforços tanto que a viga vai provocar sobre o pilar, quanto que o pilar vai fazer sobre a viga. Tá? Esses esforços são esforços de origem térmica. Tá? Não estão diretamente envolvidos ao carregamento da estrutura, mas estão sim envolvidos com a condição para a qual a estrutura foi criada. Então, tem mais uns exemplinhos aqui. Faço só uma pequena referência. Esses exemplos são tirados das notas de aula do professor Eric. Tá? Então, se perceber na primeira estrutura, a gente tem uma estrutura com apoios, apenas um apoio de restrição lateral, que é o apoio do lado direito. Então, essa restrição do lado direito, vocês observam aqui, ela não se verifica do lado esquerdo. Por não se verificar do lado esquerdo, o que acontece com a estrutura? Quando ela está submetida, por exemplo, a um gradiente de temperatura, tá? Onde você tem uma temperatura, uma variação de temperatura T no bordo externo um pouco menor que a do bordo interno, que a gente vai perceber que vai acontecer esse encurvamento lateral da estrutura. Tá? E obviamente vai se demonstrar que não há surgimento de nenhum tipo de esforço interno no caso das estruturas isostáticas. No caso das estruturas hiperestáticas, por causa da contração sobre os dois lados, ou seja, existe uma restrição de movimento dos dois lados, ao passo que você tem essa variação de temperatura, os esforços internos eles não vão se manter nulos, ou seja, vai surgir esforço interno em função de um efeito de temperatura. Como avaliar esses esforços internos? Tá?
Lembrando que nas temperaturas a gente consegue fazer o cálculo dos deslocamentos provocados por uma ação de temperatura por meio do princípio dos trabalhos virtuais. Então a gente recai novamente no princípio dos trabalhos virtuais para demonstrar que um deslocamento provocado por uma temperatura é dado pela contribuição tanto da temperatura gradiente quanto da temperatura constante, ou seja, para um GT, uma temperatura diferente entre os bordos da estrutura, e para um T, se a temperatura for simplesmente constante, ou seja, uma variação de temperatura constante. Então, isso a gente já estudou na unidade 1, a gente vai simplesmente aplicar isso na unidade 2. E esses efeitos vão ser vistos justamente no cálculo dos deslocamentos do E0. Por quê? Lembre que toda vez que você está estudando uma estrutura hiperestática, você vai combiná-la de modo a obter uma estrutura E0 mais uma série de estruturas EI, XI. Tá? Série de estruturas, esse somatório dessa série de estruturas, eles são estruturas totalmente isostáticas. Se eles são isostáticas, a gente percebe uma coisa muito clara. O efeito de temperatura não pode contribuir em nada com o E0. Tá? Por quê? Porque a temperatura por si só, como esforço externo, ele não vai provocar esforço na sua estrutura E0, já que ela é isostática. Conseguem compreender isso, né? É interessante. Só que ela vai provocar sobre a estrutura deslocamentos. Esses deslocamentos são avaliados justamente por essa expressão aqui, ΔI0 ou ΔIT. Eu vou já mostrar uma nova apresentação, a gente pode chamar de ΔI0 ou ΔIT. São justamente as contribuições que os esforços virtuais provocam para gerar um deslocamento na nossa estrutura zero, ou seja, na nossa estrutura isostática. A soma dessas contribuições, naturalmente, vão gerar para a gente as contribuições sobre a estrutura hiperestática. Então, é assim que a gente faz. No caso particular de você ter coeficiente de dilatação térmica constante e seções transversais que não variam ao longo da estrutura, a gente percebe que essas parcelas aqui, que eu vou sublinhar, né, elas podem ser retiradas das duas integrais. Né? Restando, então, se você observar com um pouquinho mais de precisão, que a influência fundamental para o cálculo dos deslocamentos provocados por efeitos de temperatura são dados pelas áreas dos gráficos, do esforço normal virtual e do momento fletor virtual. Ora, é óbvio que são os virtuais. Por quê? Na estrutura isostática não tem sentido falar em esforço, que no caso são as estruturas E0, não tem sentido falar em esforços internos. Logo, os esforços internos só vão existir nas estruturas virtuais. Tá? Isso, só que os deslocamentos são reais. Então, um esforço virtual e um deslocamento real entra naquilo que a gente chama de PTV. Tá bom? Então, é no PTV que a gente vai trabalhar também para calcular os efeitos de temperatura. Tá? Então, de uma forma bem simples, bem direta, tá? Para eu calcular os efeitos de temperatura, a gente vai calcular simplesmente a contribuição que eles fazem no cálculo dos coeficientes delta e T, que são equivalentes aos nossos delta e zero que a gente calculou para carregamentos externos, tá bom? E aí fica uma pergunta: e se na nossa estrutura a gente, além de temperatura, estiver atuando com carregamentos externos? Então, o que a gente vai observar é justamente a contribuição dos dois efeitos, tá? E aí a gente pode usar o princípio da superposição dos efeitos, tá bom? Na próxima aula a gente vai passar para estudar agora o efeito provocado pelos recalques de apoio e, a posteriori, os efeitos provocados pelos apoios elásticos em mola. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem bem, fiquem em casa e até breve. Sim. Uhul!